Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina da Análise de Circuito CC, sou Paulo Fernandes. Teremos agora os exercícios respondidos do módulo 6. Então, temos esse circuito 8.2, 8.3 e nós vamos calcular a tensão VS e a corrente 2 e 1 e 2 para o circuito, ok? Então, temos aqui circuito e 2, temos uma fonte de corrente, onde vou ter um VS, né? Essa fonte de corrente é de 7 amperes. Eu tenho agora uma fonte de tensão também de 12. Então, a corrente que eu vou ter aqui, vou ter também a corrente saindo, tem uma corrente aqui de 7 amperes e tenho que analisar ela. O que está dizendo aqui? Ó? Para cada fonte, a variável dependente de uma função de algo a mais será determinada. Isto é, para a fonte de corrente, VS tem que ser determinado, e para a fonte de tensão, IS tem que ser determinado. Então, quem vai ser meu VS? Meu VS vai ser a fonte de corrente de 12 volts. Tá aqui. Então, considerando que a fonte de tensão e o resistor R estão em paralelo, então VS, V de R aqui, ó, que eu encontro. Então, que tensão eu vou ver aqui? O mesmo 12. Então, a tensão aqui ela vai ser a mesma. Paralelo vai ser a mesma. Então, quem vai ser minha corrente 2? 12 dividido por 4, que é 3. Então, aqui eu tenho 3. Bom, se eu tenho uma fonte de corrente de 7, isso aqui eu tenho 3, quanto é que eu tenho em 1? 4. Tranquilo e calmo de ser calculado. Agora eu tenho a figura e preciso determinar a corrente L. Eu tenho aqui a figura 8.7, tá certo? Aqui, ó, a figura 8.7 e vou determine a corrente IL, ou seja, dessa corrente L dentro desse circuito. Ok? Então eu tenho uma fonte de tensão com uma resistência RS, então aqui eu posso representar como uma fonte de corrente, aonde eu tenho 6 dividido por 2, uma fonte de corrente, e assim é representado de 3 amperes. Então essa fonte de corrente, ela vai estar eu vejo ela não em série, mas em paralelo com uma resistência, essa resistência de 2 ohms. Se aqui ela está em série, na fonte de tensão ela vai estar em paralelo. Então, nos terminais AB, eu verei uma fonte de corrente, né, como fosse uma caixa, uma fonte de corrente de 3 amperes, que é o que vai passar por RL. Ok? Então, quem é que RL vai ver? Ele vai ver uma corrente L de 3 amperes. Que é o que a gente vai determinar, que é o que a gente está observando por aqui. Quem vai ser minha tensão? A minha tensão vai ser IL vezes R. Ok? Então, nós temos aqui, ó, reduza as fontes de corrente em paralelo de 8.11 a uma fonte de corrente única. Veja, se elas estão, como nós vimos, não apontando com sentidos diferentes, então vai ser quem? Eu terei meus 10 amperes menos 6 amperes para ter uma fonte única. Assim eu teria 4 amperes. Quem vai ser meu RP? R1 e R2 estão em paralelo. Então R1 e R2 em paralelo. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 18 dividido por 9 é igual a 2 ohms. Tranquilo. Então, reduzindo esse circuito, quem é que eu vou ter? Eu vou ter uma única fonte de corrente de 4 amperes em paralelo com um resistor de 2 amperes. Então, aqui, o que é que eu veria nessa saída? Eu veria uma fonte de corrente de 4 amperes e uma resistência que está em paralelo. Então, eu posso ter aqui a tensão. A tensão que eu tenho aqui vai ser R vezes I. 4 vezes 2, eu vou ter aqui 8 volts. Ok? Então, utilizando o método das malhas, vamos ver a figura 8.22. Então, aplicando o método das correntes nos ramos do circuito 8.22. Aqui eu tenho duas malhas, tem um ramo, né? Vou aplicar entre elas. Aqui eu vou ter a corrente 1. Se aqui está aterrado, então eu já começo por aqui e sei que minha tensão em R1 é 2. Então, já estou saindo bem. Vou ter uma corrente 1, que está no sentido horário, e eu vou ter uma corrente 2 no sentido anti-horário. Como eu disse, eu posso fazer do jeito que quiser. Nesse caso, nós identificamos 3 ramos distintos. Quais são os ramos? Temos o ramo C, aqui ó, C, D, A. Temos o ramo C, B, A. E tem o ramo CA. Ok?
Então nós temos esses 3 ramos, temos aí nossas duas malhas. Então, são escolhidos 3 correntes em sentido arbitrário. Então eu vou ter aqui minha corrente 1, tenho aqui minha corrente, eu poderia chamar aqui 2, mas aqui ele chamou de 3, no resistor I3, e tenho minha corrente aqui 2. Ok? A centelha das correntes I1 e I2 foram escolhidas para combinar com a pressão exercida pela fonte E1 e E2. Veja que eles estão com a mesma polaridade, então ele pegou simplesmente seguindo o sentido de mais para o menos, mas poderia ser o contrário. Como I2 e I3 estão entrando no nó A, e I3 está saindo no A, então a soma dessas duas correntes tem que ser igual a essa que está saindo aqui. A soma de 1 e 2 igual a I3, ou seja, I3 igual a I1 mais 2, lei de Kirchhoff para as correntes. Passo 2. As polaridades de cada resistor são definidas, são identificadas de acordo com o sentido postulado para as correntes, de acordo com o que está aqui, ó, a figura 8.23. Então, aqui eu vou ter mais e menos, aqui eu também vou ter mais e menos, e aqui eu vou ter mais e menos. Definido por I3, está vendo? A exceção das polaridades. Passo 3. Lei de Kirchhoff para tensões é aplicada em cada malha, malha 1 e malha 2. Então, se eu olhar para cá, preciso calcular a lei de Kirchhoff aqui e a lei de Kirchhoff aqui. Então, nessa primeira eu vou ter E1 menos VR1 menos VR3. Ó. E1 menos VR1 menos VR3. Onde VR1 vai ser I1 R1 e VR3 vai ser I2, vai ser I1 R3 menos, veja como está compartilhado, vai ser R3, que vai multiplicar, menos R3 que vai multiplicar I1 menos I2, I1 mais I2, perdão. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ficar. E1 VR1 V2, que é a queda de potencial em cada um, que é igual a 0. Na malha 2 eu vou ter que mais V3 mais V2 menos E2, porque eu estou vendo no sentido anti-horário, lembrando disso. Então na malha 1 eu tenho 2 menos 2 ohms vezes I menos 4 e 3. Aqui, ó. Aqui eu tenho 3, tá vendo? I1 e 3. Que isso aqui vai ser igual a 0. E aqui está explicando potência da bateria, queda de tensão no terminal 2, queda de tensão no terminal 4, bem divididozinho. Então na malha 2 eu vou ter 4 e 3, mais 1 e 2, mais, menos 6 volts, que é o que está aqui, ó, 4 e 3, mais 1 e 2, menos 6 volts, que é o meu E2. E isso tem que ser igual a 0. Então, quarto passo, aplicando a lei de Kirchhoff para a corrente, é um nó A, esse nó A aqui, ó. Quem é que eu vou ter? A lei de Kirchhoff é dada que eu vou ter, como a gente já viu, que I do 1 mais I1 mais I2 tem que ser igual a I3. As correntes que entram no nó tem que ser igual às correntes que saem do nó. Então, 5. Há 3 equações que 3 incógnitas. Eu tenho 2 menos 2i menos 4, eu posso botar menos 2i menos 4 igual a menos 2, ou botar tudo no positivo. 2i mais 4, 2i1 mais 4 e 3, que é igual a 2. Ok? Posso rearranjar. E aqui também, 4 e 3, mais 1 e 2, menos 6, portanto para lá vai dar 6, 4 e 3, mais e 2, que é igual a 6. Rearranjo, divido, faço elas do jeito que eu tenho que calcular. Quem vai ser? Minha corrente 1 vai ser meu rearranjo de 1 dividido pelo determinante, tá vendo? Então eu tenho 1 dividido, da forma que a gente já viu, pelo determinante, que vai ser igual a menos 1. E meu I2, eu vou ter minha relação de I2, aqui eu tenho do I1, aqui eu tenho do I2, aqui eu tenho do resultado, que vai ser igual, dividido pelo determinante, eu vou ter minha corrente. E meu I3, a mesma coisa, minha seção 3. Vou rearranjar da mesma forma, dividido pelo determinante, e vou ter de 1 ampere. Então, se você encontrou sinal negativo para I1, porque a gente está vendo que não é o sentido real da corrente, ok?
Olha, em vez de usar o determinante da terceira ordem para a solução, poderia reduzir as três equações a duas, substituindo a terceira equação na primeira, e assim ficaria. Se eu substituir a terceira equação na primeira, quem é I2? I3. I3 é I2 mais I1. Então, ficaria 2 menos 2 I1 menos 4 vezes I1 mais I2, que é igual a 0. Fazendo isso e rearranjando, eu vou ter apenas essa equação. Menos 6 I1 menos 4 I2, que é igual a menos 2, e 4 I1 mais 5 I2, que é igual a 6. Bastaria substituir uma dessas, aqui ele continuou fazendo de novo pelo método determinante, certo? 2 e 4 e 6 e 5. E resolvendo 6 e 4 e 4 e 5, divido os dois, eu vou ter a minha corrente em 1. Substituindo em uma das equações, você conseguiria achar I2 e de I2 você conseguiria achar I3 tranquilamente. Olha, considerando o mesmo circuito que já foi resolvido, certo? O que vai fazer? O que você vai fazer? Reproduzindo para essa seção anterior, podemos se resolver da seguinte forma. Duas correntes de malha I1 e 2 são associadas no sentido horário. Então veja, estava no sentido anti-horário, agora vamos fazer no sentido horário. Uma terceira malha I3 poderia ser incluída ao longo do contorno externo do circuito, ou seja, pegando aqui por fora. Então eu teria aqui a malha, eu teria de A para B e teria uma outra malha aqui bem grandona, que pegaria aqui por fora, certo? Mas a informação que obteríamos já está contida nas equações decorrentes para as outras duas. Então, se eu encontrar aqui dentro, eu encontro fora também. Determinando as polaridades no interior de cada malha de acordo com os sentidos estabelecidos. Note que, neste caso, a polaridade entre os terminais de resistor 4 são opostas às duas correntes da malha. Está vendo? Quanto é que vem positivo. Então, se eu estou vendo dessa forma, isso aqui é positivo e negativo. Se eu vejo por esse lado aqui, na verdade é positivo e aqui é o negativo. Então, essa corrente aqui, R3, ela vai ser diferente, vista por ambos os lados. Aplicando a lei de Kirchhoff, certo? Para as tensões, na malha 1 eu tenho E1 menos V1 menos V2, que é igual a 0. E na malha 2 eu tenho menos V3 menos V2, que é igual a 0. Substituindo os valores, onde eu sei que minha tensão vai ser a resistência vezes a corrente, e substituindo aqui em 4 vai ser I1 menos I2, como a gente está vendo aqui, ó. Vai ser I1 menos I2, vai ser igual a 0. Substituindo, eu vou ter as minhas equações. Resolvendo as minhas equações, na malha 1 e 2, tá vendo? Resolvendo, eu vou ter menos 6i mais 4i, do mesmo jeito que eu encontrei. Resolvendo da forma que você quiser, por substituição ou por determinante, você vai encontrar as correntes I1 e I2. Veja que ambas estão negativas porque eu não estou seguindo o sentido correto, o sentido real da corrente. Tá ok? Vai até o 21. Opa, passei demais, desculpe. Estamos aqui. Determina as correntes do ramo do circuito mostrado na figura 8.3. Então, você tem esse circuito, 8.30, perdão. Então, já está indicado no circuito o sentido das correntes, todas elas em sentido horário. Uma no sentido horário, outra no sentido horário. Você tem aqui o aterramento, tem o ponto A e o ponto B. Você tem as fontes e tem as resistências. Então, na malha 1 vai ser E1 menos E1, que eu estou saindo do menos, né? Estou analisando. Menos E1, menos E2, I1 R1, menos E2, menos E2, que é igual a 0. Então, estou sentindo aqui no sentido horário, partindo de A. Então, neste caso, eu tenho, substituindo os valores que eu já tenho, que é de 6 volts, 2 ohms, eu posso encontrar a equação para I1, para a minha primeira malha, que está aqui. E depois eu vou encontrar a minha equação substituindo para a segunda malha, que está aqui. Resolvendo esse sistema, você pode simplesmente substituir um valor, encontrar E1 e E2 em função, encontrar E1 em função de E2, depois substituir na segunda equação, você vai encontrar o resultado para E1 e para E2. No caso aqui ele resolve pelo determinante, onde ele tem menos 10 e menos 4, certo? E aqui menos 1 e 10, vai ser dividido por 6 e menos 4, e 4 e menos 10, e aqui eu vou ter minha corrente I1, minha corrente I2.
Temos um outro circuito aqui também, que pode ser determinado usando o método das malhas, onde eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Tenho duas fontes de tensão e uma fonte de corrente. Então, primeiramente, as correntes das malhas são definidas, já estão definidas aqui as correntes, eu estou fazendo ambas no sentido anti-horário, e vai ser calculado, deve ser calculado ali de Kirchhoff das tensões resultantes. Então, eu vou ter aqui que meus 20 volts, aí eu vou passar aqui, vai ser menos I1 vezes R1, menos I1 vezes R2. Aqui eu tenho minha corrente 2, menos I2 vezes R3, mais 12 volts. Então eu fiz essa malha aqui, chegando a essa função. Substituindo aqui os valores e calculando, você vai ter que 10 e 1 mais 20, mais 2 e 2, que é igual a 32. Bem tranquilo, 12 mais 20, 32. Vai passar, nós vamos resolver como I1 está negativo e 2 também está negativo. Vamos ficar tudo com menos 1, vai ficar tudo positivo, tudo bonitinho. Então, no nó A, o que nós temos? No nó A nós vamos ter que I1 vai ser I mais I2. Como você vai substituir essa supermalha? Porque entre duas fontes de tensão eu vou ter aqui eu tenho uma fonte de corrente, então eu considero essa fonte de corrente, nós já dissemos, como um circuito aberto. E a minha fonte de tensão como um curto-circuito. Então eu desconsidero, no caso, essa fonte de corrente. Isso aqui vai ser um circuito aberto e essas fontes de tensão serão um curto-circuito, apenas um fio conectando ao sistema. Neste caso, o resultado do sistema vai dar o seguinte: eu vou ter 10 e 1, que é igual a I2, mais 2 e 2, que é igual a 32, e 1 menos I2 é igual a 4. Substituindo, bastaria você fazer em 1 vai ser igual a 4 mais I2, substituindo daria o mesmo resultado. Você terá que meu I1 vai ser 33,33 amperes. E quem vai ser meu I2? Meu I2 vai ser meu I1 menos I. Meu I eu sei que é 4. Tá vendo? Assim eu terei menos 0,67. Vai ser meu I2 que vai ser encontrado. Nós temos um outro circuito que nós podemos calcular, onde nós temos duas fontes de tensão, duas malhas novamente, temos um resistor que participa das duas malhas, está sendo utilizado no mesmo sentido, em sentido anti-horário para os dois, ok? Então ele deve determinar a corrente através aqui, ó, do resistor de 7. Então eu quero a corrente 2 aqui. Então resolvi, faz a mesma forma, eu tenho aqui, ó, 8. Vou fazer minha lei de Kirchhoff para as tensões na primeira malha e na segunda malha. 8 mais 6 mais 2 vezes 1 menos 2 e 2, está aqui, ó, menos 2 e 2, que é igual a 4 volts, que é o que está aqui. E eu vou ter na segunda, no I2, eu vou ter 2 mais 7, ok, vezes I2, menos 2 vezes I1, que está aqui, ó, que é igual a 9 volts, está aqui, menos 9 volts, perdão, que eu estou sentindo no sentido anti-horário. Então, resolvendo, quando eu fizer essas continhas aqui básicas, eu vou ter essa equação linear. Posso resolver pelo método de substituição? Posso. Pode resolver pelo método do determinante, chegando ao valor de menos 0,97 amperes. Ok? Então, temos também a solução para esse, vai ser da mesma forma, onde eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. E tenho um resistor participando dos dois. Certo? Então, aplicando o método dos nós ao circuito, como vai ficar? Primeiro e segundo passo, o circuito possui dois nós. Como vemos na figura, está aqui 8.44. Temos dois nós, tá certo? Então, temos aqui duas malhas. O nó inferior, cadê? O nó inferior foi tomado como referência. Estou aqui, esse nó aqui como referência. E aqui eu tenho um nó aqui em cima. Potencial de 0 volt. E outro V1, que é a tensão do nó em relação ao terra. 2. Considera-se que I1 e I2 estão deixando o nó. Então, I1 e I2 estão deixando o nó. Então, tenho essa tensão, estão vindo para cá para o aterramento. E a lei de Kirchhoff para a corrente é aplicada como minha corrente I vai ser igual
A e 2 mais I1. Aqui tem 2 mais I2? Não, I2 mais I1. Ok? Então, quem vai ser meu I2? Está aqui meu I1, está aqui meu I2, eu tenho minha fonte de corrente. Vai ser V de R2, que é igual a V de R1, dividido por R2. Tranquilo, eu já tenho. E meu I1 é V de R1 dividido por I1. Ou seja, meu V de R1 é V1 menos R. Fazendo a substituição na lei de Dirichlet, e meu I vai ser V1 menos R dividido por R, mais V1 mais V2, porque é o somatório das correntes. Eu tenho aqui a corrente 1 e a corrente 2, foi o que eu encontrei. Corrente 1, corrente 2. Substituindo os valores, eu vou ter que meu V1 vai ser 20 volts, e minha corrente menos 0,60, minha corrente 1 menos 0,67, e minha corrente 2, 1,67. Ok? Temos aqui também, escreva as equações nodais para o circuito mostrado na 8.55. Tenho aqui esse circuito, eu tenho uma fonte de corrente 1 e a fonte de corrente 2, veja que eles estão com sentidos diferentes, e eu tenho os resistores ligados em paralelo com as correntes, com as fontes de corrente, ok? A fonte de corrente e 2 e 1. Então, redesenhando a figura na 8.56, nós vamos ter a seguinte coisa. Você vai ter a tensão V1, a tensão V2 e a resistência. A resistência aqui é zero e tem um diferencial entre V1 e V2, partindo aqui da referência. Quem é meu V1? Meu V1 vai ser o inverso que eu estou calculando em paralelo, né? E 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 vezes V1, ou seja, multiplicação, tenho a soma das condutâncias multiplicadas pela V1. Eu poderia também calcular que V1 vai ser R1, R2 dividido por R1 mais R2. R1, R3 dividido por R1 mais R3, eu também, vezes V, eu também teria a mesma coisa. Menos 1 sobre 3, tá aqui, ó, vezes V2, que está participando de V2. Isso aqui vai ser igual a menos 2 amperes. Que é o que estou vendo aqui, ok? Então vamos lá, que é a condutância mútua entre eles. Então quem vai ser meu V2? Eu vou ter a condutância de um mais a condutância do outro vezes V2, menos a condutância de 1 vezes V1, ou seja, mais 3, fornecendo corrente ao nó 2. Assim, então meu meio de V1 menos 1/3 de V2 é igual a menos 2, eu tenho essas duas equações. Resolvendo essas duas equações, eu teria meu resultado para V1 e para V2, e assim eu tenho as equações para o nó que eu estou calculando. Temos aqui também convertendo o circuito delta da figura 8.80 em um circuito Y. Opa, está faltando aqui a 8.80, peço que vocês vejam a 8.80. Mas nós temos aqui o circuito equivalente, não 8.81. 8.6 seria apenas o triângulo, né? Então, quem é que nós vamos ter? Meu R1 vai ser, como nós vimos, é só substituir valores. Meu R1 que eu tenho aqui vai ser esse RBC, R2 vezes R3, dividido pelo somatório deles. Meu R2 vai ser R1 vezes R3, dividido pelo somatório dos três. E meu R3 vai ser R1 vezes R2 dividido pelo somatório dos três. Tranquilo e calmo. Nós temos aqui também determinada a resistência do circuito 8.84, desse aqui, certo? Circuito que ele modifica aqui circuito em ponte e ele vai identificar como triângulo. Então, quem vai ser meu circuito? Quem vai ser meu R1? Onde ele vai ter aqui várias resistências, eu determino aqui ele quer resolver apenas esse triângulo aqui, tá vendo? Aqui eu tenho RB, eu tenho RA e tenho RC. Primeiro ele vai resolver aqui. Então, R1 tem relação com RA, então vai ser esse vezes esse, dividido pelos 3. Faz a mesma coisa para R1, R2 e R3. Então, resolvendo, ele pode fazer a substituição do triângulo pelo equivalente de ponte, como na figura 3.85. Okay? Fez esse equivalente, hoje ele conseguiu essas resistências e ele consegue chegar à resistência total. Então, saindo do circuito em triângulo, em delta,
ele vai colocar em ponte com aquilo que ele encontrou em R1, R2 e 3. Depois ele vai encontrar a resistência total, a resistência equivalente para esse circuito. Então agradeço a todos a paciência e a participação nas nossas aulas.